Bom, vamos lá. Você tem aqui a questão, né? Aí na foto que você mandou não tem, mas a questão fala que tá segurando um peso aqui, né? Aí eu desenhei o pezinho aqui. Então, assim, a primeira coisa que a gente faz é anotar as coordenadas dos pontos que estão segurando, que é aqui, ó. O ponto C é o centro, né? E tem um ponto D, o ponto B e o ponto A que estão segurando ele para poder ele segurar o peso, né? Então, o que a gente faz primeiro é anotar as coordenadas desses três pontos, A, B e D. Então, a gente anota as coordenadas deles, A, B e D, considerando que esse ponto aqui é a origem. Nessa questão aqui, a origem, na verdade, dos eixos está bem aqui, mas a gente vai considerar que a origem, na verdade, está aqui. Então, por exemplo, começando pelo ponto A. O ponto A, vamos começar pelo eixo X, né? O eixo X é esse daqui. Em comparação ao ponto C, o ponto A anda 4 metros no eixo X, positivo. No eixo Y, que é esse daqui. Em comparação ao ponto C, o ponto B anda 2 metros, negativo, porque aqui ó, é o neutro, né? Aqui é o eixo C, o eixo Y, para cá é positivo, para cá, no caso, na verdade, para cá é positivo e para cá vai ser negativo. Se o B está para cá, então ele vai ser menos 3, né? Que é o valor que está aqui. E o eixo Z, que é a altura, o eixo B, ele não tem nenhuma altura, então a gente coloca 0. No ponto B, mesmo esqueminha. No eixo X, ele andou para trás do eixo X, então ele está negativo 2 metros. No eixo Y, ele também andou para trás em relação ao ponto C, então também está negativo. Nesse caso, menos 3 metros, né? E no eixo Z está zerado. No ponto D, a gente faz o mesmo esqueminha. No eixo X, ele não anda. Ele não tem nenhum deslocamento no eixo X, que é esse daqui, né? Então, é zerado aqui, ó. Zerado. No eixo Y, ele tem um deslocamento aqui, ó, 3 metros. Então, a gente anota aqui 3. E no eixo Z, ele tem um deslocamento de 4 metros, que é a altura. Então, a gente coloca aqui. E o P, a gente coloca, na verdade, não é o deslocamento, mas sim a carga P, né? A carga P diz que é de 600 kg, o que dá 6.000 newtons. 6.000 newtons, a gente pode colocar 6 kilonewtons. Então, o que a gente basicamente vai fazer é dividir as coordenadas sobre o módulo. Porque a gente tem nas coordenadas, a gente imagina como se cada corda dessa daqui fosse um vetor. Então, a gente vai só dividir as coordenadas pelo módulo delas. Eu estou dividindo os vídeos, amor, que é para eu conseguir enviar mais rápido, né? Vai ficar dividido, mas você assistindo um, depois o outro, você consegue entender direitinho. E qualquer coisa você me pedir, depois eu junto tudo e mando em um vídeo só. Mas vamos lá, continuando. A gente pega aqui, por exemplo, a força F de CA, que é que vem do ponto C até o ponto A. A gente pega aqui as coordenadas do ponto A. Então, a gente vai dizer que o F de CA vai ser as coordenadas do ponto A sobre o módulo desse vetor, digamos assim, né? E o módulo não é a soma das coordenadas ao quadrado, né? A raiz quadrada da soma das coordenadas ao quadrado. Então, 4 menos 3, 0, sobre a raiz de 4 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado mais 0 ao quadrado, que dá a raiz de 25. A raiz de 25 é 5. Então, a gente diz que ele tem aqui 4 sobre 5 no eixo I, menos 3 sobre 5 no eixo J e 0 sobre 5 no eixo K, que no caso é 0, né? 0 dividido por 5 dá 0. Então, a gente nem precisa representar esse termo aqui. Ou seja, a gente vai dizer que a força F de CA, ela tem 0,8, que é 4 sobre 3, F de CA no eixo I, que é basicamente o eixo X. E menos 3 sobre 5 dá 0,6 F de CA no eixo J, que é basicamente o eixo Y. Feito isso, a gente vai para os outros dois pontos, né? Que é o ponto B e o ponto D. Menos 2, menos 3 e 0. Então, F de CB vai ser igual a F de CB, abre parênteses, menos 2, menos 3 e 0 sobre o módulo do vetor, né? Que é a raiz quadrada da soma das coordenadas ao quadrado. A gente soma as coordenadas, daqui raiz de 13. Raiz de 13 é 3,6. Então, a gente coloca menos 2 sobre 3,6 I, que é o eixo X, menos 3 sobre 3,6 J, que é o eixo Y. O zero, a gente não precisa, que nem eu falei na outra questão, no ponto anterior, é zero. Então, a gente não precisa colocar ele aqui. Coloquei ali só para mostrar, mas aí nos outros eu já não coloquei porque não precisa. Então, a gente vai dizer que o F de CB menos 0,56, que é o menos 2 sobre 3,6, F de CB no eixo I, que é o eixo X, e menos 0,83, que é menos 3 sobre 3,6, F de CB no eixo J, que é o eixo Y. E agora, no ponto D, 0, 3 e 4. Então, F de CD vai ser 0, 3 e 4 sobre o módulo desse vetorzinho, né? Deve raiz de 25, aí a gente pega e divide. Como eu falei, 0 sobre a raiz de 25, que é 5,
é zero. Então, a gente não precisa colocar. Ou seja, esse ponto D não tem, esse vetor D não tem nenhuma parte dele, nenhuma força dele no eixo X, que é o eixo Y. Então, a gente só tem 3 sobre 5 no eixo J e 4 sobre 5 no eixo K. Ou seja, f de CD é igual a... É como se fosse um pedacinho desse vetor no eixo Y e um pedacinho no eixo Z. Feito isso, a gente tem essas três forças, né? Então, a gente vai começar a fazer a somatória. Vamos começar pela somatória de forças no eixo Y. A gente tem que deixar igual a zero, né? Então, a gente vai começar pelo eixo Y. O eixo Y, né, é IJK. O eixo Y vai ser o J. Então, a gente vai pegar esses pedacinhos aqui, ó, que tem o J. Primeiro, no somatório das forças em Y, ó. Esse e esse. A gente vai somar eles. Menos 0,6 F de CA, menos 0,83 F de CB e mais 0,6 F de CD. Né, ó, menos 0,6 F de CA, menos 0,83 F de CB, mais 0,6 F de CD. A gente pode jogar esses dois negativos para o outro lado da igualdade para ficar todo mundo positivo. Então, a gente tem 0,6 F de CD, vai ser igual a 0,6 F de CA mais 0,83 de FCB. Aí a gente encontrou uma relação, basicamente. Então, a gente deixa salva ela aqui, porque a gente vai usar ela depois. A gente parte agora para o somatório das forças em X. Faz o mesmo esquema, só que dessa vez a gente vai pegar as forças que estão aqui, ó, no eixo I. F de CAI, F de CBI e no caso de CD não tem. Então a gente pega só essas duas. 0,8 F de CA, que está no eixo I, menos 0,56 F de CB, que também está no eixo I, que é esse daqui, né? Ó, é menos 0,56. Ou seja, a gente encontrou uma relação aqui, né? Igual a zero, pega o negativo e joga para o outro lado. Então, 0,8 F de CA é igual a 0,56 de F de CB. A gente pode pegar e jogar esse 8 para lá, 0,8 para lá, dividindo, né? F de CA vai ser igual a essa relaçãozinha aqui. Ou seja, a gente vai chegar aqui, F de CA é igual a 0,7 F de CB. Pronto, amor. Aí no final do somatório do eixo X, a gente vai encontrar mais essa relação aqui. E a gente pode jogar essa relação 2 dentro da relação 1, né? Como está mostrado aqui, ó. A gente pega a relação 1, que é essa daqui, né? 0,6 F de CD, que é igual a 0,6 F de CA, mais 0,83 F de CB. É um pouquinho chatinho, porque é muito zero, muito número decimal, muitas relações, mas se você for com calma, você consegue entender. Bom, a gente pegou essa relação aqui, que é essa relação que a gente salvou, lembra? Então, a gente agora vai jogar essa relação dentro dela. Então, ou seja, a gente descobriu que F de CA é um pedacinho de F de CB, é 70% de F de CB. Né? É igual, no caso. Ou seja, onde tem F de CA, a gente vai substituir por 0,7 F de CB. Porque a gente vai reduzir uma incógnita nessa relação. Então, eu vou 0,6 F de CD igual a 0,6. Aí, onde tinha F de CA, eu substitui por 0,7 F de CB, que é o valor dessa relação. Mais o 0,83 F de CB, que já tinha na relação original, né? Então, a gente encontra essa outra relação. Passa o 0,6 dividindo, e a gente vai encontrar que F de CB é igual um pouco mais de 2 vezes o F de CB. Então, a gente encontra mais uma relação que a gente deixa ela salva também. E a gente passa agora para o somatório da outra dimensão, do outro eixo, né? Que é o eixo Z. Eixo Z é igual a zero, então a gente vai ter o 0,8 F de CD, que no caso agora a gente vai pegar as forças que estão no eixo K. E no caso, desses nossos 3 pontos, o único que tem força no eixo K é esse daqui. E a outra força que está no eixo K que a gente vai usar é essa daqui. E se você for ver, ela também está no eixo Z, que é o eixo K, né? Então, colocar aqui 0,8 F de CD, que é esse valor aqui, ó, no eixo K, menos 6, que é o valor o pezinho, né, que ele está segurando. Menos 6 igual a 0. Joga o 6 para o outro lado. 0,8 F de CD igual a 6. Joga o 0,8 dividindo. A gente encontra, finalmente, o valor de F de CD. Encontrado o valor, a gente vem aqui para cima. Anota aqui em cima o valor de F de CD. E agora a gente vai usar as relações que a gente encontrou antes. Então, por exemplo, se você voltar aqui, você vai ver aqui, ó, que o F de CD é igual a 2,08 F de CB. E a gente encontrou esse cara aqui. A gente acabou de encontrar ele bem aqui, não foi? Então, a gente volta lá em cima e substitui o F de CD bem aqui nessa relação que a gente achou. 2,8 F de CB é igual a 7,5. Passo o 2,08 dividindo e a gente encontra o F de CB também. E aí, se você voltar lá nas relações que a gente encontrou, aqui, ó, é a relação que tem o F de CB. Se a gente voltar aqui, ó, nessa relação aqui, ó, F de CB é igual a gente vai encontrar aqui o F de CD também. Então, a gente já tem o F de CB,
Só voltar nessa relação aqui. F de CA é igual a 0,7 F de CB. A gente substitui o F de CB, que a gente encontrou, né? 3,6. A gente vai encontrar o F de CA. Encontrado o F de CA, pronto. A gente já encontrou as três. F de CD, F de CB e F de CA.